Olá, meu nome é Glauco, eu sou astrólogo, terapeuta e idealizador do Espaço Pé de Figo. Como é que está seu entusiasmo? Como é que está sua coragem de viver, sua disposição, sua alegria, o prazer de viver? Que nível está? Bom, tudo isso tem uma relação com o elemento fogo. Nós no último vídeo falamos sobre Saturno em Áries e o elemento fogo ele tem a ver com três signos, com Áries, com Leão e Sagitário. O fogo de Áries, como dissemos no outro vídeo, é aquele fogo espontâneo, o fogo da juventude, aquela curiosidade que nós temos de viver e descobrir coisas, descobrir nossa sexualidade. E então é um fogo muito intenso, mas que com o tempo ele tende a arrefecer. O que Saturno tenta fazer com Áries é dar um prolongamento a essa disposição porque todos nós precisamos desse fogo, né, dessa libido para vencer nossos obstáculos, para ter força para viver a vida. Com o tempo, né, e aqui vai um conhecimento que é do senso comum, né, que nós temos uma crise aos 27 anos, aos 29, não é bem aos 27, aos 29, 28 e meio, por ali, Saturno faz o primeiro ciclo, ele é o que se chama de retorno de Saturno. Então, o que acontece aí é que todas essas referências que nós temos externas do fogo ariano, né, dessas curiosidades, da descoberta das coisas, elas começam a mudar, as exigências do mundo começam a mudar, as responsabilidades do mundo começam a chegar, né? E a gente começa a fazer a nossa primeira avaliação de qual o sentido daquilo que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. É uma crise bem conhecida por todos, né? Porque o que acontece nesse fenômeno é que o fogo de Áries começa a passar para o fogo de Leão. E o fogo de Leão, ele é o fogo do Sol, é o fogo que irradia, né? É o fogo que põe luz em todas as coisas, né? E a gente é exigido, quando Saturno se coloca na frente do Sol, que esse brilho se reflita para dentro. Nós precisamos encontrar o sentido e o propósito e o prazer das nossas questões. Já é exigido da gente que nós tenhamos motivações próprias, nós tenhamos um nível de autoconhecimento para entender o que nós estamos fazendo aqui, né? Então é por isso que é muito comum a crise, pois as questões externas vão mudando, né? Os valores externos vão mudando e aí a gente não está, às vezes, adaptado internamente. Então, o que a gente, às vezes, precisa é entender a nossa natureza, entender aquilo que nos motiva, aquilo que acende esse fogo, né? Porque o fogo é o único elemento do zodíaco, dos quatro elementos, que necessita de coisas para existir. Ele não é um elemento que exista pela sua própria natureza, como a água, como o ar, como a terra. Ele precisa de alguma coisa. O fogo, para estar aceso, precisa de um combustível. E qual é o seu combustível? Quais são as coisas que te motivam? O que motiva você, que entusiasma você, porque é necessário isso para que a gente viva. Então, nós aqui do Pé de Figo gostaríamos muito de ajudar você, se você se encontra nessa situação, nessa fase da vida, que não necessariamente ocorre aos 27, pode ocorrer numa outra fase, ajudar você a se localizar, a olhar para dentro e ver quais são as suas motivações. É muito necessário que isso aconteça. Nós vamos falar num outro vídeo, no próximo vídeo, sobre o fogo de Sagitário, que vai exigir que essas questões internas já estejam mais ou menos equalizadas. Não é dizer que aos 27 anos, aos 30 anos, você vai ter tudo aquilo já concatenado e resolvido, porque as questões externas elas vão continuar mudando, mas nós já temos que ter uma compreensão da nossa natureza. É muito importante que em algum momento da vida a gente entenda o que é que acende esse fogo do sol na gente. Por quê? Porque para você lidar e se relacionar socialmente, né, como um adulto, é necessário que você saiba o que você é. Senão você vira massa de manobra, você vai ser jogado para lá e para cá. É importante que todos nós saibamos aquilo que importa para a gente. Isso que é exigido no mundo de um
adulto, né? Você saber lutar pelas coisas que você quer, por aquilo que você determina que é o propósito da sua vida. Então, para a gente avançar nessa questão do fogo, é importante passar por essa fase. Não importa a sua idade, não importa o momento. Se você acha que as coisas estão sem sentido para você, se as questões externas elas já não estão correspondendo, não estão em congruência com as suas questões internas, então você precisa de ajuda, você precisa de alguém que olhe o seu mapa e integre você nessa nova realidade. Ou se você, sempre repetindo aqui, se for a questão de uma terapia, de uma manipulação energética com reiki, ou com radiestesia, ou com a própria magia, nós também temos recursos para te ajudar nesse campo. Então, eu gostaria de deixar aqui o nosso serviço à sua disposição. E se você achar que deve, precisa disso, entre em contato com a gente. É o seu caso, entre em contato com o Pé de Figo, comigo, e nós vamos arrumar uma forma de te ajudar, tá? Agradeço pela atenção, dê like no vídeo, curta o canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.